O clima nos bastidores do Vasco da Gama esquentou de vez, e qualquer torcedor vascaíno que acompanhou a estreia no Campeonato Brasileiro sentiu isso na pele. A derrota para o Mirassol, logo na primeira rodada, não foi apenas um tropeço comum de início de competição. Foi um sinal de alerta alto, daqueles que ecoam pelos corredores de São Januário e incomodam desde a arquibancada até a sala da diretoria. O desempenho do time foi muito abaixo do que se espera. Os números foram negativos e, para completar, a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz acabou aumentando ainda mais a revolta do torcedor, justamente por trazer uma leitura de jogo que pareceu completamente desconectada da realidade vista em campo. A pressão em cima de Fernando Diniz aumentou de forma considerável. E não é exagero dizer que o treinador vive hoje um dos momentos mais delicados desde que assumiu o comando do Vasco. O que se viu contra o Mirassol foi um time desorganizado, vulnerável defensivamente, com dificuldades claras para competir e, principalmente, incapaz de impor qualquer tipo de domínio ao longo dos 90 minutos. A estreia no Campeonato Brasileiro escancarou problemas que já vinham sendo apontados desde o fim da temporada passada e que, até agora, não foram corrigidos. Quando a gente olha para o recorte recente do Vasco no Campeonato Brasileiro, a situação fica ainda mais preocupante. Somando a derrota para o Mirassol com as últimas partidas da edição anterior do campeonato, são 9 jogos no total. Nesse período, o Vasco conquistou apenas uma vitória e acumulou 8 derrotas. É um retrospecto pesado, difícil de defender sob qualquer argumento. Esse desempenho coloca Fernando Diniz como um treinador que terminou a temporada anterior muito mal e começou a atual ainda pior, sem apresentar sinais claros de evolução coletiva ou ajustes táticos que justifiquem confiança no trabalho. E o problema não se limita apenas ao Campeonato Brasileiro. Quando se analisa o trabalho de Fernando Diniz de forma mais ampla, considerando todas as competições, o cenário segue bastante questionável. O treinador já completou 48 partidas à frente do Vasco da Gama. Nesse total, são 16 vitórias, 12 empates e 20 derrotas, o que gera um aproveitamento de 41%. É um número baixo, incompatível com a grandeza do clube e com os objetivos traçados para uma temporada. Em muitos outros contextos do futebol brasileiro, um aproveitamento como esse seria motivo suficiente para uma mudança imediata no comando técnico. Para efeito de comparação, um aproveitamento de 41% em um campeonato brasileiro de 38 rodadas, com 116 pontos em disputa, projeta um time brigando diretamente contra o rebaixamento. É matemático, é frio, é cruel, mas é real. Mantendo esse desempenho ao longo de uma temporada inteira, o Vasco estaria seriamente ameaçado de queda para a Série B. E isso, para um clube com a história e a torcida do Vasco da Gama, é simplesmente inaceitável. Se o recorte for ainda mais recente, os números ficam piores. Nos últimos 17 jogos, Fernando Diniz conquistou apenas 4 vitórias, empatou 2 vezes e perdeu 11 partidas. O aproveitamento despenca para 27%, um índice alarmante para qualquer equipe que queira competir minimamente no cenário nacional. Esses dados reforçam a sensação de que o trabalho não evolui, não se ajusta e não responde aos problemas apresentados dentro de campo. Existe, sim, responsabilidade do elenco, e isso precisa ser dito. O grupo de jogadores do Vasco é limitado em algumas posições, apresenta falhas técnicas evidentes e, em certos momentos, demonstra fragilidade emocional. No entanto,
Não dá para isentar o treinador. Fernando Diniz tem participação direta na montagem desse elenco, teve autonomia para indicar reforços e participou ativamente de decisões importantes no mercado. Jogadores que chegaram ao clube passaram pelo aval do treinador, o que aumenta ainda mais a cobrança sobre o que é entregue dentro das quatro linhas. O que mais chama a atenção e gera preocupação no torcedor é a forma como Fernando Diniz parece enxergar o próprio trabalho. Após uma atuação muito ruim contra o Mirassol, o treinador afirmou publicamente que gostou da postura do time e que o Vasco não jogou mal. Essa declaração soou como um verdadeiro choque para quem assistiu à partida. O Vasco sofreu 13 finalizações do adversário, foi pressionado, teve dificuldade para sair jogando e, em vários momentos, pareceu perdido em campo. Dizer que o time jogou bem, diante desse contexto, passa a sensação de negação da realidade. Essa leitura desconectada preocupa mais do que a própria derrota. Errar faz parte do futebol. Perder acontece. Mas não reconhecer os problemas é um risco enorme. Quando o treinador não enxerga aquilo que está evidente para todos, fica difícil imaginar correções efetivas no trabalho. Ou Fernando Diniz não consegue perceber o que realmente acontece em campo. Ou opta por sustentar um discurso que não dialoga com a prática. E nenhuma das duas opções é positiva para o futuro do Vasco. A entrevista coletiva após o jogo contra o Mirassol acabou se tornando um símbolo desse momento. Fernando Diniz destacou supostos acertos, falou em evolução na saída de bola, em personalidade da equipe e em domínio em determinados momentos da partida. No entanto, essas palavras contrastaram diretamente com a sensação de fragilidade que o Vasco transmitiu ao longo do jogo. O torcedor que parou para assistir à estreia viu um time inseguro, que errou passes simples, que sofreu defensivamente e que pouco criou de forma consistente no ataque. Além disso, vazaram imagens e áudios de cobranças internas que também repercutiram bastante. Fernando Diniz tentou explicar a forma como cobra seus jogadores, dizendo que é enérgico, mas ao mesmo tempo amoroso, que exige para ajudar o atleta a render mais. Esse discurso, embora comum no futebol, acaba perdendo força quando os resultados não aparecem. Cobrança só é bem aceita quando vem acompanhada de desempenho e evolução. Isso o Vasco não tem apresentado. Outro ponto que não pode ser ignorado é o desempenho individual de alguns jogadores. Existem atletas que vivem um momento muito ruim e que hoje se tornam difíceis de defender. A lateral esquerda, por exemplo, virou um problema sério. O rendimento abaixo do esperado, os erros defensivos recorrentes e a falta de consistência comprometem o sistema defensivo como um todo. Em algumas partidas, jogadores jovens ou improvisados mostraram desempenho superior, o que escancara ainda mais a fase negativa de quem deveria ser titular absoluto. É importante destacar que, em muitos casos, essas escolhas também passam pelo treinador. A falta de opções no elenco é real, mas isso não elimina a responsabilidade de Fernando Diniz na condução do time. Improvisações constantes, insistência em atletas que não rendem e demora para promover ajustes táticos aumentam a sensação de que o Vasco está preso a um modelo que não funciona com as peças disponíveis. A derrota para o Mirassol doeu, não apenas pelo placar, mas pelo que foi apresentado em campo. Foi um jogo que deixou o torcedor frustrado, irritado e, acima de tudo, preocupado com o que vem pela frente. O Campeonato Brasileiro é longo, desgastante e não perdoa erros repetidos. Começar a competição dessa forma acende um alerta vermelho logo de cara, principalmente para um time que já carrega um histórico recente de dificuldades.
Fernando Diniz tem seus méritos na carreira, ninguém apaga o que ele construiu em outros momentos, mas o futebol é presente. O que conta agora é o que está sendo feito no Vasco da Gama, e o que se vê até aqui é um trabalho abaixo do esperado, com números ruins, desempenho fraco e um discurso que não convence. O torcedor cobra, a pressão aumenta e o ambiente fica cada vez mais pesado, criando um cenário de instabilidade que pode impactar diretamente o restante da temporada. A situação fica ainda mais delicada quando se observa que a sustentação de Fernando Diniz no cargo passa muito mais pela confiança interna do que pelo que o time entrega em campo. Existe uma convicção forte por parte da diretoria no trabalho do treinador, uma crença de que o projeto precisa de continuidade e de que os resultados vão aparecer com o tempo. O problema é que o futebol não espera. O Campeonato Brasileiro não dá margem para longos períodos de adaptação e o torcedor vascaíno já viveu experiências traumáticas recentes justamente por insistir em trabalhos que não apresentavam sinais claros de evolução. O que preocupa de verdade não é apenas a confiança depositada no treinador, mas a sensação de que essa confiança virou quase uma blindagem. Fernando Diniz ganhou autonomia para participar ativamente do mercado, influenciar contratações e ajudar a moldar o elenco de acordo com suas ideias. Jogadores chegaram ao Vasco com o aval direto do treinador, o que aumenta ainda mais a responsabilidade sobre o desempenho coletivo. Quando as peças são escolhidas dentro de um mesmo modelo de jogo e ainda assim o time não funciona, a cobrança naturalmente recai com mais força sobre quem idealizou esse projeto. O torcedor começa a se perguntar até que ponto vale insistir em uma ideia que não se encaixa na realidade do elenco. A proposta de jogo de Fernando Diniz exige alto nível técnico, concentração constante e jogadores capazes de tomar decisões rápidas sob pressão. O que se vê no Vasco, porém, é um grupo que sofre para executar essas ideias. Erra com frequência na saída de bola e se expõe demais defensivamente. Isso não é um problema pontual, é algo que se repete jogo após jogo, independente do adversário. A insistência na saída curta, mesmo quando o time demonstra insegurança, virou um dos principais pontos de crítica. Contra o Mirassol, erros nesse fundamento foram determinantes para o resultado negativo. Ainda assim, o discurso pós-jogo reforçou a ideia de que o caminho é esse e que os erros fazem parte do processo. Para o torcedor, isso soa como teimosia. Existe uma linha muito tênue entre convicção e insistência cega, e muitos já acreditam que Fernando Diniz ultrapassou essa linha no comando do Vasco. Outro fator que pesa é a leitura equivocada sobre domínio de jogo. Ter posse de bola não significa necessariamente controlar uma partida. O Vasco até conseguiu trocar passes em alguns momentos, mas isso não se traduziu em chances claras, nem em superioridade real. Enquanto isso, o adversário finalizou mais. Foi mais objetivo e soube explorar as fragilidades defensivas do time cruzmaltino. O placar e as estatísticas contam uma história bem diferente daquela apresentada na coletiva. O ambiente interno também sente esse impacto. Quando o treinador afirma publicamente que o time jogou bem após uma atuação fraca, passa uma mensagem confusa para o elenco. Alguns jogadores podem se sentir confortáveis com o discurso, enquanto outros percebem o descompasso entre fala e realidade. Esse tipo de situação afeta o vestiário, cria dúvidas e enfraquece a relação entre comando técnico e grupo, ainda que isso não apareça de forma explícita no dia a dia. No meio de tudo isso, existem jogadores que atravessam fases muito ruins e acabam virando símbolo desse momento negativo.
Atuações defensivas frágeis, erros de posicionamento, dificuldades em duelos e pouca participação ofensiva se repetem com frequência. Em certos jogos, atletas jovens ou improvisados conseguem render mais, o que aumenta ainda mais a pressão sobre quem deveria ser referência técnica. A torcida observa, compara e cobra, porque o rendimento em campo não sustenta a titularidade de alguns nomes. A falta de alternativas no elenco é um problema real, mas também expõe falhas no planejamento. O Vasco entra em competições importantes sem peças suficientes para disputar posição em determinados setores. Isso obriga o treinador a improvisar, a insistir em jogadores fora de forma ou a lançar jovens em situações delicadas. Em um campeonato longo e desgastante, esse tipo de fragilidade cobra um preço alto e rapidamente empurra o time para a parte de baixo da tabela. O discurso de que o time vai evoluir com treino e repetição já não convence como antes. O Vasco não é um time em início de trabalho. Não é um projeto recém-implantado. São quase 50 jogos sob o comando do mesmo treinador, tempo mais do que suficiente para apresentar uma identidade clara, ajustes consistentes e evolução visível. Quando isso não acontece, a paciência diminui, independentemente da boa vontade da diretoria ou da história do treinador. O torcedor vascaíno, que já sofreu demais nos últimos anos, demonstra sinais claros de desgaste emocional. A cada rodada, a expectativa de mudança se transforma em frustração. A cada entrevista otimista, cresce a sensação de desconexão com a realidade. Não se trata apenas de perder jogos, mas de como se perde e do que se aprende com essas derrotas. No caso atual, a impressão é de que os erros se repetem sem correção efetiva. O Campeonato Brasileiro é implacável. Quem começa mal precisa reagir rápido ou o peso da tabela se torna insustentável. O Vasco já experimentou esse roteiro em outras temporadas e sabe onde isso costuma terminar. Por isso, a cobrança em cima de Fernando Diniz não é exagerada, é proporcional ao risco que o clube corre. Ninguém pede milagres, mas existe uma expectativa mínima de competitividade, organização e leitura coerente do que acontece dentro de campo. A diretoria tem um papel crucial nesse momento. Manter a confiança no treinador pode ser uma aposta em estabilidade, mas também pode virar um erro caro se os sinais de alerta forem ignorados. O futebol é feito de decisões difíceis e muitas vezes o tempo certo de agir define o sucesso ou o fracasso de uma temporada inteira. O Vasco se encontra exatamente nesse ponto de inflexão, onde cada escolha pesa e cada rodada aumenta a pressão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, um burburinho vem ganhando força e animando a torcida cruz-maltina. O nome por trás da movimentação é Pedrinho. O presidente do Vasco, cada vez mais ativo e ousado, estaria articulando uma jogada de impacto que pode mudar o patamar do clube no cenário nacional. A informação que circula entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao futebol aponta para uma negociação considerada improvável até pouco tempo atrás. A chegada de Roberto Firmino, atacante com passagem marcante pela seleção brasileira e carreira consolidada no futebol internacional. A operação, tratada ainda como especulação, envolveria a troca de 2 jogadores atualmente emprestados pelo Vasco, cujos nomes são mantidos em sigilo estratégico, como parte de um acordo para viabilizar a vinda do craque.
A ideia seria aliviar a folha, reorganizar ativos e apostar em um nome de peso capaz de elevar o nível técnico e também o impacto midiático do clube. Internamente, a leitura é de que Pedrinho busca um movimento simbólico, que represente uma virada de chave na gestão e recoloque o Vasco no centro das grandes discussões do futebol brasileiro. Firmino, mesmo distante do noticiário diário do futebol nacional, segue sendo visto como um atleta diferenciado, com liderança, experiência internacional e capacidade de decidir jogos grandes. Pessoas próximas ao staff do jogador não confirmam conversas, mas admitem que o projeto esportivo seria fator determinante em qualquer retorno ao Brasil. É aí que o Vasco tenta entrar na disputa, oferecendo protagonismo, ambiente favorável e a chance de liderar uma reconstrução histórica. Embora a negociação ainda esteja no campo das conjecturas, o simples fato de o nome de Firmino ser ligado ao Vasco já demonstra uma mudança de postura. Pedrinho quer mostrar que o clube voltou a pensar grande, mesmo em meio a limitações financeiras. Se o rumor vai se transformar em realidade, ainda é cedo para afirmar. Mas, nos corredores de São Januário, a sensação é de que algo grande está sendo preparado. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!